Mais do que uma bagunça, essa relação se provou em um estado crítico, e sinceramente, dessa vez não tem como defender o Blitz. E se nada for feito, esse pode ser o fim definitivo desse casal. Stolas e Blitz são um casal bem problemático, e a série inteira nos mostra isso. Só que desde Oasis a situação deles vem piorando, e agora nós finalmente sabemos o quanto. As mensagens entregam boa parte do que tem acontecido nos últimos tempos. O Stolas tem tentado falar com o Blitz, enquanto o Blitz tem tentado a todo custo evitar uma conversa, falando sempre o mínimo possível para que manter uma conversa seja praticamente impossível. E aqui existe um ponto com relação ao Blitz que não dá para ignorar. E esse é o fato de que ele parece varrer os problemas para debaixo do tapete em vez de lidar com eles. Fora o fato de que ele nunca se abre emocionalmente com ninguém, tirando momentos onde algo bem pesado ou até mesmo extremo acontece. E vamos dar uma olhada nesses pontos, começando pelas mensagens. Os Stolas e o Blitz não têm estado muito bem nos últimos tempos. Oasis realmente foi um momento bem ruim para os dois, ainda mais com aquele final, onde quando o Blitz deixou o Stolas na sua casa, ele acabou dizendo de maneira direta até demais como ele via aquela relação. Não dá pra dizer exatamente o que aconteceu no episódio 8, já que ele não foi lançado, mas no geral sabemos que a noite de Oasis teve consequências bem negativas para ambos os lados. As mensagens claramente começam no fim de Oasis e seguem até o momento atual. E lendo elas, dá pra ver claramente que o Blitz realmente não quer falar sobre a sua relação com os Stolas. Tanto que ele faz parecer que nada do que aconteceu em Oasis o afetou, quando todo mundo sabe que aquilo afetou ele até demais. Um dos pontos mais tristes referentes a essas mensagens é ver que o Stolas realmente ouviu o que o Blitz disse no final de Oasis. Em Seeing Stars, ele agiu de maneira bem diferente do seu habitual quando perto do Blitz. E nas mensagens dá pra ver que ele tá tentando mostrar um pouco do que ele realmente sente. As mensagens também mostram uma coisa bem interessante. Esses dois não transam desde Oasis, e aparentemente teve uma lua cheia nesse meio tempo. O quê? Isso não só deixa claro que o Stolas está tentando mudar e mostrar o que realmente sente, como também revela que ele tem deixado o Grimório nas mãos do Blitz a troco de nada. E o que mais dói ao ver isso é saber que o Stolas mais queria era ver o Blitz, e nem isso ele conseguiu. Com isso, vamos ao próximo ponto, o fechamento emocional do Blitz. Todos já sabemos que o Blitz tem diversos problemas com os quais lidar, a vida dele com certeza não foi fácil e ele tem muito caminho para percorrer antes de superar tudo e seguir uma vida melhor. E se tem uma coisa que o Western Energy deixou bem claro, é que ele tem o péssimo hábito de varrer seus problemas para debaixo do tapete. E como muitos já devem saber, isso nunca dá certo. Oasis, sem sombra de dúvida, foi um momento crítico para a relação desses dois. Ambos terminaram aquela noite magoados e o melhor teria sido conversar mais tarde, depois de já terem chorado e estando de cabeça fria. Mas infelizmente todos sabemos que isso não aconteceu e a culpa disso é do Blitz. A culpa é toda sua! O Stolas tentou conversar, tentou se desculpar e o Blitz agiu como se nada daquilo tivesse acontecido. As mensagens dele foram as mais curtas e frias possíveis, tudo para evitar que uma conversa pudesse acontecer. E como todos sabemos, ou como todos devem saber, você não pode fugir dos seus problemas para sempre. Uma hora você vai ter que lidar com eles de um jeito ou de outro. Só que o Blitz tem mais um problema grave, que nesse caso tá mais para gravíssimo. O fato de ele ser emocionalmente fechado. Se analisarmos a obra, só teve um momento no qual o Blitz se abriu e foi completamente honesto com uma pessoa sobre como se sentia a respeito dela. E esse caso foi com o Moxie em Truth Seekers. E sinceramente, isso é algo bem preocupante. Até porque Truth Seekers foi uma situação extrema. O Blitz estava drogado e teve que encarar um belo ataque psicológico e emocional durante a sua alucinação. E foi só por causa disso que ele se abriu com o Moxie, porque ele passou por uma situação extrema. Se tudo isso foi necessário para ele se abrir com o Moxie, que é um amigo, imagine o que teria que acontecer para o Blitz se abrir com Stolas, que é muito mais do que um amigo. Bom, agora chegou a hora de meter sal na ferida, porque a gente vai ver o que pode ser tido como o maior erro que o Blitz cometeu ao longo da obra inteira. Não ter ido atrás dos Stolas. Eu sinceramente não entendo o que carambas aconteceu nesse episódio. Sim, eu entendo que com tudo que a gente viu até agora, não seria exagero dizer que pro Blitz o Stolas é um ser quase invencível. Afinal, até hoje ele nunca precisou realmente de ajuda.
Tirando pelo Festival da Colheita, é claro. Em Lululand, ele chamou a MP como guarda-costas sem nenhuma necessidade. Em Truth Seekers, foi ele quem salvou a MP e mostrou o quão poderoso ele era, ou pelo menos uma fração do seu poder. E em Sing Stars, a ajuda foi para encontrar sua filha e não para protegê-lo. Só que a única vez em que ele realmente precisou de ajuda foi quando ele quase foi morto no Festival da Colheita por causa do Striker. Então no momento em que o Blitz ouviu que o Stolas estava incapacitado por conta de uma corda abençoada e ouviu a voz do Striker, ele devia ter ido atrás do Stolas no mesmo segundo. Algo que ele aparentemente faria se não fosse pela intervenção da Millie e do Moxie, que se ofereceram para ir no lugar dele. E assim que o Blitz entrou no hospital, foi como se o Stolas nem sequer tivesse em perigo, foi como se ele estivesse perfeitamente bem, porque o Blitz não demonstrou nenhuma preocupação com ele dali pra frente. E sinceramente, isso me parece uma incoerência gigante. Eu poderia entender se fosse qualquer outro demônio sequestrando o Stolas, tal como em Lululand. Mas quem sequestrou ele foi justamente o único demônio que o Blitz sabe que não só quer matá-lo, como também tinha um meio de fazer isso. E se o Striker conseguiu armas para fazer isso uma vez, nada o impedia de conseguir de novo. Ele tem toda a razão. Como eu já disse, eu sinceramente não entendo o que aconteceu aqui. Eu não sei se o Moxie não explicou pro Blitz sobre armas abençoadas, eu não sei se o Blitz esqueceu sobre elas, se ele confia demais no casal MM, ou se isso tudo não foi um gigantesco furo de roteiro. Roteirista preguiçoso. Mas independente do que foi, não tem desculpa pro Blitz não ter ido atrás dos Stolas. Até porque o Striker já quase matou a Millie e o Moxie uma vez. E em Western Energy, eles saíram vivos por pura sorte. E isso não dá pra negar. Sinceramente, mesmo que o Blitz tivesse ido junto com eles, eles provavelmente chegariam no mesmo momento. Mas pelo menos teriam dado cabo do Striker mais rapidamente e possivelmente matado ele ali mesmo. Até porque no quesito de força, o Blitz rivaliza com ele, e junto com a Millie e o Moxie estando preparados para essa luta, não teria como eles perderem. No máximo, o Striker ia fugir! Ai, era disso que eu tava com medo! Mas no fim, o Blitz não foi, e todo mundo aqui sabe no que deu. Levando em conta o que eu falei até agora, você deve estar pensando que graças a esse evento terrível que aconteceu aos Stolas, o Blitz vai finalmente falar com os Stolas e eles vão se acertar. E se você pensa isso, eu sinto muito, mas é o menos provável de acontecer. Por mais que em Western Energy o Stolas tenha sido quem mais sofreu, o Blitz também passou por uma situação pesada no final do episódio, que no caso foi ele se dando conta da gigantesca cagada que ele fez. Por muito pouco, o Stolas não morreu. E só imaginem o choque do Blitz ao perceber que ele quase perdeu alguém que ele se importava, sabendo que ele podia ter feito algo para ajudar, sabendo que o risco existia, e não fez nada. Pelo que a série já nos mostrou, um momento como esse poderia levar o Blitz a finalmente se abrir emocionalmente com os Stolas, afinal é um momento extremo. Mas o Blitz ainda assim pode acabar entrando em um estado de culpa autodestrutivo, então não tem garantias de que eles vão conversar e se acertar por conta desse evento. Pelo menos não de imediato. Mas sinceramente, o problema agora não é só o Blitz. O problema também é o lado dos Stolas. Mesmo que o Stolas goste do Blitz, ele não pode simplesmente ignorar os últimos acontecimentos. Eles não se falam direito desde a noite no Oasis, eles mal têm se visto. E nesse dia tão trágico, onde ele quase morreu, o Blitz nem sequer foi ajudá-lo. A alegria do Stolas ao ver a mensagem de "fica bem logo" foi algo verdadeiro, foi genuína, mas ainda assim o Blitz não disse mais nada. E mesmo que o Blitz tenha ficado abalado com a situação do Stolas, o Stolas não sabe disso. Para ele, aquela foi só mais uma conversa que ele tentou iniciar e que acabou sem resposta. Mas Dusty, o Blitz se preocupa com os Stolas. Ele só tem muitos traumas e problemas com os quais lidar, como você mesmo já disse aqui no seu canal muitas vezes. Dá pra ver que você é um youtuber realmente ruim, esquecendo o que você mesmo falou. Eu devia ter ido ver algo mais interessante, como o Felipe Neto. Mana, 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 mana. Sim, eu disse e é verdade. Só que tem um ponto crucial aqui. O Stolas não sabe disso. Mesmo que o Blitz tenha diversos problemas e traumas com os quais lidar, o Stolas não sabe a respeito deles. Até onde nos é mostrado, ele não conhece toda a história do Blitz e ele não sabe tudo pelo que o Blitz passou ao longo da sua vida.
Assim como ele também não sabe que o Blitz chorou na noite do Oasis, ele não sabe que o Blitz tem aquela foto e o mais importante, ele não viu a reação do Blitz quando ele chegou no hospital. Ele não viu o Blitz em choque ao descobrir que o seu príncipe coruja podia se machucar. E principalmente, ele não sabe como o Blitz está agora emocionalmente e psicologicamente. Porque uma coisa é certa, bem ele não tá. What the fuck was that about? Stolas got hurt bad. Stolas got what? Ow. He can get hurt? O Stolas não sabe o que nós sabemos, e olhando a situação do ponto de vista dele, desanimador seria muito pouco para descrever. Cada vez mais as coisas parecem tristes e solitárias, com cada vez menos interação vinda do Blitz. Pelo que as mensagens mostram, uma vez que não foi mais obrigatório para o Blitz comparecer na casa do Stolas à noite de lua cheia, ele simplesmente deixou de ir. E eu entendo que se abrir emocionalmente te deixa vulnerável a outra pessoa, e que o Blitz não vai querer ficar vulnerável por conta dos seus traumas, mas ainda assim, dessa forma tudo que ele faz é machucar a si mesmo e aqueles com os quais ele se importa. E infelizmente, o Blitz não é o único com traumas nessa relação. O Stolas passou anos em uma relação terrivelmente tóxica e abusiva, sendo humilhado e maltratado pela sua esposa constantemente. Fora o fato de que ele nunca teve um pai que fosse minimamente decente. E enquanto a questão da relação familiar parece ter melhorado bastante graças à sua filha, os Stolas ainda assim buscam uma relação amorosa de verdade, algo que a Stella nunca deu a ele. Os Stolas realmente têm tentado mostrar como se sente e têm evitado ao máximo pressionar o Blitz de qualquer forma, mas tudo que ele recebeu em troca foi frieza. Todos têm um limite para o quanto aguentam situações complicadas e difíceis, e se o Stolas não chegou no seu limite ainda, ele tá quase chegando lá. Se tem uma hora para esses dois conversarem e colocarem as cartas na mesa, essa hora é agora. Porque se algo não for feito e logo, eu temo que essa relação vai acabar de vez. No fim, eu realmente espero que esses dois se resolvam e que a história termine bem para eles, como casal ou não. Porque eles realmente merecem ser felizes, e é isso que eu mais quero pra eles, eles terminando juntos ou não. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu sei que esse vídeo não é o mais animador do mundo, mas a situação realmente não tá fácil pra esses dois. Mas independente do que aconteça, eu vou continuar mantendo as esperanças, afinal nunca sabemos o que pode vir a acontecer, e é aquilo, seja dádiva ou maldição, a esperança geralmente é a última que morre. Só podemos teorizar e esperar pra ver o que vai acontecer. Se curtiram o vídeo, deixa bem nos comentários e bora debater. Eu sou Dust, e até o próximo vídeo.